Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de novembro de 2024. Putin em situação complicada, isto é, por causa da decisão do presidente dos Estados Unidos da América em permitir o uso de mísseis em profundidade na Ucrânia. E vamos falar também sobre o teatro de operações, que tem uma série de informações sobre os acontecimentos de ontem, nas últimas 24 horas. Bom, o que é o Vladimir Putin? Ele disse que o uso de mísseis atacamos dentro da Rússia seria visto como o Ocidente atacando diretamente a Rússia. A Rússia era vamos dizer assim, um santuário para os mísseis estrangeiros, tanto americanos, quanto para os ingleses, quanto para os franceses, que são os mísseis de longo alcance que a Ucrânia tem na mão e não podia usar dentro do território da Rússia. Então ela deixava muitos depósitos de munições, né? Os seus aviões estacionados em bases militares na Rússia, às vezes nem muito longe da Ucrânia, né? da divisa da Ucrânia. E por isso a Ucrânia só atacava com drones. Se pudesse atacar com mísseis, teria muito mais produtividade, agilidade e também provocaria muito mais destruição. Então era um santuário que a Rússia tinha e podia usar isso muito bem. Inclusive, quando invadiu Kharkiv, ela tinha as tropas dela a 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, fazia concentração de tropas ali na região de Belgorod, e dali ela partia para Kharkiv. Se deram mal assim mesmo, mas a Ucrânia sabia da concentração de tropas e de blindados, logística, e não podia atirar com o armamento americano que estavam lá, né, os mísseis HIMARS, não só atacamos, e ela só podia atirar quando eles entrassem dentro da Ucrânia. É uma coisa estranha, né? Estranha, parece que o Biden estava apoiando os dois, o Zelensky e o Putin. Mas isso é um comentário, uma piada, tá? Não levem a mal, mas é uma coisa muito estranha. Ele te dá arma e você não pode usar a arma. A Rússia, ele disse que nesse caso ele acha que a Rússia estaria em guerra com o Ocidente. E é mais uma agitação, na minha opinião, que o Putin faz dizendo isso, mas eu acho que logo todos vão esquecer. Que ele disse que e ele não fez nenhuma ameaça nuclear, pelo menos na entrevista que eu assisti, que ele deu, uma entrevista rápida, mas ele está dizendo que quem está em guerra com a Rússia é a OTAN. E por que eu digo que é uma coisa que todo mundo logo vai esquecer? Assim como há quase 3 anos ele está ameaçando com armamento nuclear, armas táticas, armas estratégicas, e nunca aconteceu. Porque ele sabe que o uso de armas nucleares é destruição mútua. Né? Quando a destruição mútua é a destruição dele também. Né? Este é mais uma agitação que o Putin faz, né? Ele gosta de fazer, deu essa entrevista, e ele, como sempre acontece, o ditador que usa isso, ele não tem a capacidade de ir mais longe. Ele está brabo agora. A entrevista ele estava muito constrangido, né? Ele não estava à vontade, você viu, ele estava dando entrevista para um canal russo de propagandistas, queria divulgar isso na Rússia, provavelmente, e passar para os propagandistas no exterior também. E o ditador russo não vai mergulhar de cabeça na guerra nuclear por causa disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas tem muita gente da imprensa que divulga como se ele fosse mergulhar de cabeça. E se ele fizer, perderá o apoio tácito de países como a China, né? Perderá o apoio também de países como a Índia e o Paquistão, que compram petróleo e gás dele. Alguns compram inclusive petróleo bruto, né? Não, eles compram refinado também, mas alguns compram petróleo bruto e fazem o refino nos seus países. E ele precisa disso. Bem ou mal, a economia vai mal, alguma coisa ele ainda está vendendo. Então, eles já alertaram que eles não querem guerra nuclear, né? Então é importante destacar que a liberação dos mísseis também para a Ucrânia não vai mudar o jogo, né? Nesses 2 meses. Ninguém sabe se o Trump vai depois não mandar munição. E eu acho, na minha opinião, que talvez a Ucrânia não tenha muita munição, né? Porque ela foi recebendo em conta-gotas e foi usando. Ela tem munição. O que é munição do lança-mísseis? É um míssil. Então ela precisa de receber o míssil e atacamos, por exemplo. E não se sabe se depois de 20 de janeiro ela vai receber munição.
é um outro problema. Mas nesses 2 meses está liberado. Eu acredito que mesmo com pouca munição que a Ucrânia tenha, ela pode fazer um grande estrago, né? Na região de Kursk ou nas outras regiões, Voronezh, regiões de Belgorod, outras regiões onde a Rússia possa ter depósitos ou de munições ou de combustíveis, ou mesmo concentração de tropas. E ela, com certeza, ela vai fazer um bom uso desse armamento. E o Kremlin, com certeza, não está satisfeito. E o Kremlin respondeu a Biden, né, que a liberação dos mísseis atacantes, ele acusa o Biden de alimentar as tensões. E também alerta que a medida pode agravar o conflito. Estranho, né? Agravar o conflito, vai escalar o conflito. E quando ele trouxe as tropas coreanas, isso não é agravar o conflito, isso não é escalar. E quando ele usa drones fabricados pelo Irã, isso não é escalar. E quando ele usa também mísseis da Coreia do Norte, isso não é escalar. Então ele se acha como ele, é o puro, não está fazendo nada errado. Mas a Ucrânia não está fazendo nada errado. Ela está usando o que os aliados estão fornecendo a ela. E ele também tem seus aliados. Então eu acho um cinismo, né, desse ditador. Na realidade ele viu que os planos deles foram estragados, né? Ele não tinha isso no plano, ele não imaginava que ia ser liberado, principalmente agora há 2 meses das eleições, né, melhor, há 2 meses da posse, não das eleições. As eleições já aconteceram. O ditador russo se pronunciou sobre o tema, dizendo que a Ucrânia não tem capacidade para lançar os mísseis, porque é necessário o uso de dados que estão em satélites que a Ucrânia não possui. Correto, a Ucrânia não possui satélites, né? A Ucrânia não possui satélites. Os dados estão em satélites dos Estados Unidos da América e da OTAN, né? E ela, assim como ela usa o armamento deles, ela usa, ou dentro da Ucrânia, ou fora da Ucrânia, ela usa os dados desses satélites. E o ditador disse ainda que tem um outro ponto que ele acha muito importante, é que as coordenadas de voo, né, depois do lançamento do satélite, elas são alimentadas dentro do sistema de mísseis pelo satélite. É uma espécie de um GPS que é implantado no míssil, que é guiado pelo satélite. E as coordenadas desses sistemas de mísseis só podem ser inseridas por militares de países da OTAN. Correto. Corretíssimo. E nos casos dos atacantes, por militares americanos, né? Os militares ucranianos não podem, certíssimo isso, mas são aliados. Então ele vai usar uma coisa que está inserida dentro de satélites de outros países e ele já usa isso dentro da Ucrânia para atingir a Rússia. Portanto, disse o ditador russo que não se trata de permitir ou não que o regime ucraniano ataque a Rússia com essas armas. Você veja que cínico, que sem vergonha, né? Eu acho que o que eu estou dizendo, esses adjetivos são poucos ainda. A verdadeira questão, disse o ditador russo, é decidir se os países da OTAN estão participando diretamente ou não do conflito. Se essa decisão for tomada, isso significa que nada menos a participação direta dos países da OTAN, Estados Unidos da América e outros países europeus estão em guerra direta na Ucrânia contra a Rússia. Isso significa que os países europeus, reafirma ele, a OTAN e os Estados Unidos da América estão em guerra com a Rússia. Ele quer, com isso, tentar achar uma simpatia de alguém. Não sei se vai achar, talvez ache do Trump, mas também não sei, porque o Trump pediu para ele desescalar e ele não desescalou, né? Então jogou uma boia salva-vida e ele não quis. Eu acho que essa guerra vai ser complicada, eu acho que economicamente a Rússia está muito mal e eu acho que o que vai definir a parada da guerra é o dinheiro, é a economia, que não vai ter mais para mover a máquina de guerra. Nesse momento vai tudo parar, é o que vai decidir, porque ele é um cabeça dura, ele não quer negociar, ele quer tudo. Quem quer tudo não quer negociar, então não vai nem para a mesa de negociações. Bom, enquanto isso, ontem os combates não param em Kursk. Kursk os ucranianos tiveram 19 ataques, uma ofensiva da Rússia, mas todos eles foram repelidos sem grandes, vamos dizer assim, sem grandes alterações. Ficou tudo como está, cada um na sua posição, os ucranianos não saíram, não perderam território, não perderam vilas, não perderam nada, né? Mas em todo o teatro de operações, 135 confrontos aconteceram. E nesse teatro de operações, nesses 135 confrontos, 1.560 baixas russas, né?
ou seja, sempre acima de 1.500 baixas, ou seja, o número está muito grande de baixas russas. E também outro aspecto que eu acho que vai definir é que eles estão ficando com escassez de tropas, né? Dos diversas tropas que ele tem em diversos locais, eles vão precisar achar uma solução, porque está morrendo muita gente e os comandantes e o ditador russo não estão se importando com isso. Os russos lançaram 2 ataques com mísseis contra a Ucrânia, 65 ataques aéreos, com 97 bombas guiadas, né, bombas glide em inglês, 678 drones kamikaze de fabricação iraniana e mais de 3.930, ou seja, quase 4.000 ataques às posições da Ucrânia com outras armas. E também a áreas povoadas na região do teatro de operações. A Rússia atacou 6 vezes em Volchansk. Nesse ataque em Volchansk não foi uma grande quantidade de ataques, mas foram ataques violentos, intensos, mas eles foram repelidos. Eles atacaram em Volchansk, na província de Kharkiv, e eles foram neutralizados, né? Eles neutralizaram 31 drones e 89 militares russos foram neutralizados definitivamente. E também eles perderam ali 2 sistemas de artilharia e 11 veículos destruídos. Veículos tipo caminhões e jipes. Em Pokrovsk, 35 combates, né? Os russos foram repelidos todas as vezes e perderam 285 militares também, definitivamente. E foram destruídos 4 tanques de guerra em Pokrovsk, 3 sistemas de artilharia, 4 caminhões, 3 blindados, 2 canhões e 2 motocicletas. Em Kurakiv, 26 combates, todos eles repelidos pelo exército ucraniano. A Ucrânia está mantendo a posição e a Rússia não está conseguindo avançar como apregoa no teatro de operações na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e não esqueçam, inscrevam-se. É importante você estar inscrito no canal. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.